Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, ele nos abre para nós fazermos muitas reflexões dentro do que nós acabamos de ler. Mas eu quero ficar apenas hoje com os primeiros versículos e os últimos versículos. É interessante que Mateus, ele está colocando para nós que Jesus, ele tem consciência do que vai acontecer com ele. Ele diz assim, olha, nós estamos indo para Jerusalém. Ele chama os discípulos à parte e começa a dizer isso. Tudo bem, estamos indo para Jerusalém. Agora ele vai esclarecer. Sabe o que é que vai acontecer lá? Lá, o Filho do Homem, que é ele, olha a consciência do que ele está dizendo, será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Lembremos da quinta-feira santa, quando acaba ali o momento da instituição da Eucaristia e também do sacerdócio, onde acontece a primeira missa. Jesus, ele sai junto com os apóstolos, ele vai lá para o Monte das Oliveiras. Lá ele começa a suar sangue, ele entra naquele momento de desespero dele. Aí ele diz que afasta de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Aí Judas vem em direção a ele, dá o beijo, e aí ele é levado
ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Naquela noite, o sumo sacerdote, junto com os doutores da lei, junto com os fariseus, eles condenam Jesus à morte. Veja que Jesus está narrando o que vai acontecer com ele. Aí depois ele diz assim: eles entregarão aos pagãos. Como eles não podiam matar Jesus, eles tinham que entregar aos pagãos. Entregou a quem? A Pilatos. Aí ele diz: e os pagãos vão zombar dele. Lembremos dos soldados, né? Zombando de Jesus. Depois ele é flagelado, lembremos da flagelação. Depois da crucificação e depois da ressurreição. Então Jesus está dizendo isso. Os discípulos ainda não estão entendendo nada, mas ele tem consciência: eu estou indo para Jerusalém, tudo isso vai acontecer comigo. E agora nos últimos versículos, né? Tirando agora, não vou entrar nos detalhes aqui dos filhos de Zebedeu, que a mãe dele vai e tal. Hoje não quero refletir isso. Ainda mais no tempo da quaresma, eu vejo que nós precisamos refletir essa parte que eu estou trazendo. Aí ele diz assim, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir, e aqui é importante, e dar sua vida. Então, ele vai, o sumo sacerdote vai condenar, vai ser entregue na mão dos homens. Tudo isso para ele dar a vida, em resgate de muitos, em resgate de nós todos. É por isso que ele vem, é essa consciência que nós cristãos precisamos ter. Jesus veio para dar a vida, para nos resgatar. Agora vem a pergunta: de quem? De que ou de quem? Quando Adão e Eva, eles se propõem a comer aquele fruto, diante da astúcia de Satanás, naquele dia aconteceu um roubo. Nós fomos roubados. Nós fomos roubados de Deus. Nós vivíamos com Deus no paraíso, Deus vinha, nos visitava, nós estávamos felizes lá. Deus nos deu a consciência que nós não deveríamos comer do fruto daquela árvore. O diabo veio, nos enganou e nos roubou. E para que nós pudéssemos voltar de novo, era preciso que acontecesse um resgate. Vocês veem aí na televisão, né? De vez em quando no jornalismo nós vemos, né? Ou aqueles também que gostam de assistir muito filmes, esses filmes assim de ação e de muita coisa, né? Aí você vê os caras, alguém rouba uma criança, leva, e aí os ladrões, né? Os que roubaram, eles começam a dizer: nós só vamos devolver essa criança, aí pode ser um adulto, ainda mais se é rico, se vocês nos derem tantos milhões. A condição é essa. Dentro desse mistério da nossa salvação, aconteceu isso conosco também. O demônio nos roubou de Deus. E nós entramos na onda dele e começamos a fazer tudo que ele nos manda. Só que ele nos roubou oferecendo coisas para nós. Coisas fúteis. Coisas que não dão vida eterna para nós. Aí vem o pecado, né? Ele oferece o pecado. E nós caímos nessa onda. A devassidão, o sexo desregrado.
Todo tipo de pecado ele foi oferecendo, todo tipo de prazer. E nós ficamos encantados e disse, nossa, como isso é bom. Olha como é que ele nos roubou. Enquanto Deus tinha nos oferecido a vida eterna com Ele. Mas nós achamos melhor que as drogas são melhores do que a vida eterna. A bebedeira é melhor do que a vida eterna. O adultério é melhor do que a vida eterna. E assim você vai multiplicando as coisas que o demônio nos deu como isca. E nós caímos nisso. E agora, é um pecado tão grande que é do tamanho de Deus, vamos dizer assim, né? E para sairmos dessa, é preciso um resgate do tamanho de Deus. Não pode ser menor. E para ser do tamanho de Deus, tem que ser Deus. E aí vem Jesus para nos resgatar. Como Pedro diz, né? Nós não fomos resgatados por ouro e prata, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quaresma nós precisamos estar atento a isso. Eu fui resgatado pelo sangue de um Deus que deu a vida por mim. E por que Ele deu a vida por mim? Porque eu me afastei dEle. Eu me deixei levar pelo que Satanás oferece. E eu tenho caído na onda de Satanás. E eu tenho até gostado das coisas que Ele me oferece. Mas as coisas que Ele me oferece só vai me levar não para a vida eterna, mas para a morte eterna, mas para o sofrimento eterno. E a morte de Jesus nos resgata. Pronto, aconteceu o resgate. Agora, meus irmãos, aqui está a questão. Esse resgate, esta salvação que Ele deu a todos nós, vai depender da minha resposta e da sua. Ou você quer continuar com as quinquilharias que Satanás oferece, ou você quer ficar com a preciosidade da vida eterna que Deus nos deu. Cada um dá a sua resposta. Só que aqui tem uma coisa, olha. Nos resgates, alguns são resgatados e outros não. Você pode ver, né? Veja as fatalidades quando acontecem. Né? Essas fatalidades que têm acontecido não só no Brasil, mas no mundo, né? Aí, vem o bombeiro, tem pessoas voluntárias que vão lá. Aí no meio dos escombros lá, consegue tirar um, consegue tirar outro, e outros não. Uns são resgatados, outros não são resgatados. Aí eu vou dizer, uns se salvarão e outros não se salvarão. Uns aceitarão a salvação de Jesus, outros não irão aceitar. É por isso que esses muitos aqui, né, que se fica muito perguntando, por que não disse todos? É todos, mas acaba sendo esse muitos aí, alguns sim e outros não. Uns perseverarão até o fim e se salvarão. Outros não se salvarão. Quantas pessoas você já deve ter encontrado e você diz assim, meu filho, sai dessa vida. Ele diz, não, essa vida aqui está ótima. É assim. Sai dessa vida, meu filho.
Está errado. Não, está ótimo. Você que não sabe. Você que não sabe desfrutar dessas belezas, dessas coisas aqui. Aí tem outros que você diz assim, meu filho, sai dessa vida, eu vou sair. E sai. Uns se salvarão, outros não. Essa é a grande verdade. Na tua casa, uns se salvarão, outros não. Você se lembra quando Jesus fala do retorno dele, né? Na casa, uns irão, outros não irão. É assim. Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos questionar da seguinte forma: a vida que eu levo é uma vida de resgatado? Ou não? Depois nós vamos nos preocupar com os outros. Primeiro, nós vamos nos preocupar conosco mesmo, né? É interessante que lá no avião, eles dizem assim, olha, em caso de alguma situação aqui, até a palavra, não vai adiantar eu falar agora que eu não vou conseguir falar. De manhã cedo, às vezes, mas vocês sabem, né? Aquele vento que entra ali, alguma coisa que pode acontecer dentro do avião. Aí ele diz assim, pegue a máscara, se você tiver uma criança, pegue a máscara, primeiro coloque no seu rosto. Depois você vai colocar na criança. Na salvação também é assim. Primeiro, eu. Depois o outro. Então eu pergunto, o resgate que Jesus fez, morrendo na cruz, dando a salvação, ele fez efeito na tua vida? Aí você vai dizer assim, eu acredito que sim. Então pronto, então agora vai se preocupar com os outros. Mas não diga que acredito que sim, enganando-se a si mesmo. Porque você precisa ver mesmo se o pecado está rondando na tua vida, você está caindo nele. Principalmente quando se trata de pecado mortal. Então se pergunte. Como você está? Lá em casa um dia, lá em casa que eu digo aqui na Canção Nova, estava ali jantando, eu, os padres, os seminaristas, e nas nossas casas, nós temos as fotos nossas, né? Tem sempre assim na parede as fotos de todo mundo. Está lá as fotos. Aí eu olhei para as fotos lá, né? Eu também estava, claro, eu também estou naquele grupo ali da casa que eu estou. Aí eu disse bem assim, desses que estão aqui, quem será que vai se salvar? Porque vocês assim que estão de fora, né? Vocês podem até estar se perguntando, mas por que o padre José Augusto, que é da Canção Nova, tem as fotos lá, e ele está dizendo isso, né? Porque o certo seria dizer assim, nossa, todo mundo está salvo. Mas está mesmo? Só porque eu sou da Canção Nova, será que eu estou salvo? Só porque eu evangelizo, eu estou salvo? Porque eu posso evangelizar e não estar salvo. Está levando uma vida errada. Aí uma pessoa que estava do meu lado, falou bem assim, nenhum. Não sei se falou brincando, ou se falou sério. Eu só sei que ele estava na foto e eu também. E ele disse, nenhum. A partir daquele dia eu comecei a pensar, então eu preciso rever minha vida. Porque se um irmão
que convive comigo e junto com outros. Ele vendo todas aquelas fotos que estavam ali. E eu disse assim, dos que estão aqui, quem é que vai salvar? Ele disse, nenhum. Então a coisa está séria. Dá uma olhada na sua casa também. Talvez lá não tenha foto. Mas dá uma olhada nas pessoas que estão lá. E se pergunte. Desses que estão aqui na minha casa, que foram resgatados pelo sangue precioso de Jesus na cruz, quem desses vai se salvar? Agora o que me resta é o quê? Avaliar a minha vida. Eu não tenho que ficar olhando os outros das fotos. Eu tenho que olhar eu que estou naquele grupo. E eu tenho que olhar para mim mesmo. E dizer, se aquele irmão disse que nenhum, e eu estou ali, então agora eu vou ter que pedalar. Porque ele me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque se ele está dizendo que nenhum, então ele está dizendo que pode ser que na canção nova nem todo mundo se salve. Embora esteja todo mundo pregando o evangelho. Então eu vou olhar para mim. Porque Jesus ia resgatar muitos. E agora aquele irmão me colocou na dúvida se eu vou fazer parte desses muitos. Porque vocês sabem que hoje em dia, né, quando as pessoas morrem, as pessoas fazem até aqueles momentos de aclamação, né? Antigamente, quando se ia no velório, ficava todo mundo quieto, rezando, pensando. Não, hoje os velórios virou festa. É muita comilança e muitas aclamações, né? Palmas e todo mundo batendo palmas. É real essa palmas? Essas palmas são reais? Porque aquela pessoa que morreu, ela morreu santamente ao ponto de todo mundo estar batendo palmas. Esse dia eu estava ali, porque ali o confessionário, ele é do lado do cemitério. Né? Ali é só chegar e me jogar assim por cima e já está lá. Faz a cova ali do lado, me joga por cima que eu já caio lá. Eu trabalho do lado do cemitério. E eu estava ouvindo uns aplausos lá. E o defunto descendo. Batendo palmas. Será que Deus bateu palmas lá também? Será? Vamos pensar. Porque eu não prego para os mortos, eu prego para os vivos. Eu estou fazendo a homilia para os vivos. Eu só estou dizendo assim, olha, será? Quando eu falo será para ele, eu estou dizendo, e será para você? Palmas não salva ninguém, não. O que salva é a vida. Isso salva. É a vida. Então tá bom. Acabou a homilia. Vou para casa. As fotos vão estar lá. E a minha também. A minha foto está assim, olha. Eu de casula verde com o microfone na mão. É assim a minha foto. Tiraram, né? Aí colocaram lá. Olha, eu de casula verde, padre, com o microfone na mão, né? Poderia dizer, nossa, tá vendo? Tá pregando o evangelho, tá? Ó,
A foto está dizendo isso. Mas a minha vida diz o que a foto está dizendo? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.